Logo de cara eu já quero te avisar que o objetivo desse vídeo é te fazer pensar fora da caixinha, como se diz. Talvez não seja exatamente um assunto do qual eu geralmente falo por aqui nesse quadro, mas é muito importante a gente refletir sobre a grande maioria do povo que, sem questionar nada, aceita todos os desmandos dos governantes e autoridades. Olá, salve Maria! Vamos então começar já pelo começo, né? Isso é, com o conceito de desobediência civil, que é basicamente uma ação popular que consiste na desobediência expressa de alguma determinada lei ou ordem imposta. E isso se dá quando um grupo de cidadãos entende que determinada lei ou simplesmente a ausência dessa lei produz uma injustiça. O conceito de desobediência civil surgiu oficialmente com um ativista norte-americano do século XIX chamado Henry David Thoreau. Ele desenvolveu essa ideia em um ensaio publicado no ano de 1849. Vejam, o que eu vou falar aqui não é nada novo, né? Em 1849 ele escreveu sobre a ideia da desobediência civil para justificar por que ele era contra os impostos cobrados para sustentar a guerra entre o México e os Estados Unidos. Ao longo da história, essa ideia de desobediência civil foi aplicada inúmeras vezes, né? Mas espera aí, você já curtiu esse vídeo? Curta agora para não esquecer, tá bem? E quando nós falamos de desobediência civil, nos referimos a um tipo de manifestação popular que prega o desrespeito aberto, por assim dizer, a uma determinada lei ou a autoridades que claramente abusam do seu poder constituído. Então, acontece quando um grupo de cidadãos entende que determinada lei promove a injustiça ou a desigualdade, ou até mesmo que essa lei é inadequada. O que move a ideia de desobediência civil é o senso de promoção da justiça e o interesse de combater a desigualdade social. Não se trata de revolta por revolta ou de ser do contra, não. Trata-se de uma ação geralmente coletiva, mas que pode ter como estopim uma ação individual, né? E envolve ali um grupo de pessoas interessadas em combater leis ou ações arbitrárias do Estado, que são entendidas como injustas. A ideia dessa ação coletiva, digamos assim, no sentido de agir mesmo, né? E é desobedecer uma determinada lei para promover uma reforma em toda a sociedade, ou pelo menos levar as pessoas a pensarem com a sua própria cabeça, questionarem os sistemas implantados e essas decisões estabelecidas. Com base nisso tudo que eu já falei aqui, nós conseguimos entender, né, o real objetivo da ideia de desobediência civil. Ela atua como um mecanismo para promover o bem coletivo. Portanto, não pode ser enquadrado como um ato de vandalismo ou desordem, porque se trata de uma ferramenta pela qual as pessoas conseguem promover o seu direito da cidadania. É isso mesmo, a desobediência civil, ela se orienta pelo critério da não violência. Então, assim, nós podemos confirmar o que já foi dito. O conceito não se relaciona com a ideia de desordem. Enquanto a manifestação pública, né, é importante pontuar que nem sempre atos de desobediência civil são realizados dessa forma. Mas, se é pública, ela tem como marca o respeito aberto à lei. A desobediência civil, ela procura evidenciar essas desigualdades e injustiças promovidas pelo Estado, para que elas possam ser combatidas, né, de forma, claro, levando mais pessoas a enxergarem o erro de obedecerem às leis sem sentido e sem se questionar. Há pouco tempo na história, todos nós presenciamos, né, abismados, um vírus se tornar uma pandemia global, com casos por todo o planeta e fazendo inúmeras vítimas, não é? O problema aconteceu quando um pequeno grupo de pessoas decidiu, sem praticamente nenhuma base científica sólida, que toda a população deveria ficar em casa. E se fosse sair, o que deveria ser só num caso muito extremo, deveria usar uma máscara. Aí podemos observar o grande número de pessoas apavoradas, né, com a possibilidade de contrair uma doença. E mais, católicos que nos envergonham, nos envergonharam e envergonham com medo de morrer.
né? Mas a forma como tudo ocorreu parecia até uma orquestra, né? Cada passo na manipulação das consciências foi muito bem pensado e imposto no momento certo. Até mesmo porque faz pelo menos 70 anos, isso lá pela segunda metade do século XX, que o culto ao corpo ganhou uma dimensão social inédita, né? Entrou na era das massas. Então, para ser bonito, é preciso estar ligado às qualidades estéticas de forma explícita nos atributos físicos, né? E que estão constantemente veiculados aí pela mídia. Então, é necessário ser belo conforme o que a sociedade estabelece como parâmetros, produtos, procedimentos estéticos e por aí vai. E parece até uma loucura, né? Mas nós podemos observar um comportamento geral em que o corpo figura como um elemento central de tudo. E aí, com isso, veio esse medo de morrer, o apego exagerado à saúde do corpo, nunca à saúde da alma, né? Então, imaginem só, tantos e tantos anos a mídia vem falando o que é bonito, como você deve ser e que a sua saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, não é assim? Até que culmina, então, em um evento sem precedentes, como o que nós presenciamos durante essa pandemia, com pessoas nadando no mar sozinhas de máscara, pessoas sendo presas porque não concordavam com isso, vendedores ambulantes, muitos autônomos, precisando trabalhar para sustentar sua família e tendo seu estoque confiscado, muitas vezes até sendo presos também. E por quê? Porque estavam praticando um ato de desobediência civil diante de tantos milhares de pessoas que, como um cordeirinho que vai para o abate, nada fala, nada reclama, simplesmente aceita calado e usando máscara ainda por cima, claro. Depois dessa fase, então, veio a vacina, né? A tão sonhada vacina, que já de início quiseram que fosse obrigatória. Uma vacina totalmente sem comprovação e eficácia, lógico, pouquíssimo tempo de testes, né? Enfim, mas que ganhou de toda a população, ou pelo menos de grande maioria, uma aceitação incrível, chegando a ponto de lugares barrarem a entrada com base no tal passaporte sanitário. Eventos desprezarem, né, as pessoas que esperavam por garantias antes de aplicar um produto que ainda não tem reconhecimento médico satisfatório e, obviamente, que as pessoas não concordavam com isso. Essas pessoas, né, que não concordavam eram logo segregadas, eram acusadas de fake news. Aliás, esse ano agora nós vimos explodir uma porção de inquéritos absurdos acusando perfis de direita e conservadores, né, só de propagar fake news. Mas eu não sei se você já sabia, mas desde 2019 esse caminho foi sendo preparado com decretos repletos de abuso de poder, determinando que eles têm o poder de dizer se o que você está falando é verdade ou não. É algo surreal. É bizarro ver tantas e tantas almas sucumbindo ao poder das trevas. Sim, porque Satanás que é o pai da mentira, né? De todas essas mentiras que os governantes e as autoridades vêm contando por aí há tantos anos e em tantas áreas. E é claro que eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Porque esse conceito de desobediência civil perde o sentido e não pode ser aplicado em uma monarquia, por exemplo, como é o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo já aqui na Terra, né? E que nós desejamos participar no céu. Então, se por um lado eu estou te dizendo claramente no vídeo de hoje que a desobediência civil é algo lícito e justo, não podemos aplicar às leis de Deus e da Igreja porque elas são perfeitas e justas. Eu sei que estamos quase aí às portas do Natal, né? Mas deixe de ser uma vaquinha de presépio, como se diz por aí. Simplesmente olhando tudo, né, e só preocupada ali com o seu espaço e com o teu lado. Entenda de uma vez por todas que a desobediência civil nestes tempos sombrios que nós vivemos é justa e lícita. E considero dizer que é a única alternativa que nós temos. E pare. Simplesmente pare de julgar o teu irmão que pensa diferente de você. Ok? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
E agora me fala se você já parou para refletir sobre esse aspecto da obediência, ou melhor, da desobediência, né? E se você também não concorda comigo, pode escrever aqui nos comentários, deixa aí a sua reflexão, vamos conversar sobre isso, ok? Curta esse vídeo, compartilhe também com mais pessoas. Você sabe, se não é inscrito aqui no canal, nos ajuda também se inscrevendo e ativando as notificações, viu? Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada!